Você aperta o botão, espera aquele movimento automático de sempre e nada acontece. Ou pior, o vidro começa a subir, para no meio, faz um estalo e volta. Nessa hora, é fácil concluir que o motor queimou e que o conserto será caro. Mas no Nissan Kicks, assim como em muitos carros mais recentes, o mesmo sintoma pode nascer de causas muito diferentes. Pode ser uma trava acionada sem perceber, uma referência perdida depois de a bateria descarregar, um interruptor com mau contato, um fusível, um chicote na passagem da porta, ou sim, um problema mecânico na máquina do vidro. Quando o vidro elétrico não funciona no Nissan Kicks, a primeira coisa que ajuda de verdade não é desmontar a porta, nem sair trocando peças. É observar exatamente o que parou de funcionar. Nenhum vidro responde. Só um deles falhou. Ele funciona no botão da própria porta, mas não no comando do motorista. O vidro ainda se mexe, porém sobe devagar, torto ou com ruído. Essas diferenças parecem pequenas, mas mudam completamente o caminho do diagnóstico. Existe um erro muito comum: tratar qualquer vidro parado como motor queimado. O motor é apenas uma parte do sistema. Para o vidro se mover, é preciso haver alimentação elétrica, comando chegando ao motor, interruptor funcionando, fios íntegros, mecanismo interno sem travar e, em algumas versões, um módulo reconhecendo a posição do vidro. Se uma dessas etapas falhar, o resultado para quem está no banco é o mesmo: apertar o botão e não acontecer nada. Comece por uma situação simples, mas surpreendentemente frequente. Se os vidros traseiros não funcionam pelos comandos das portas de trás, mas o motorista ainda consegue controlá-los no painel principal, provavelmente não há defeito no mecanismo. Pode ser apenas a trava dos vidros traseiros acionada no comando do motorista. Essa função existe justamente para impedir que passageiros, especialmente crianças, abram ou fechem os vidros sem autorização. Ela costuma causar confusão porque, para quem está sentado atrás, o botão parece morto. Agora, se um vidro não responde em lugar nenhum, nem pelo botão daquela porta, nem pelo comando mestre do motorista, o quadro muda. Nesse caso, vale reparar se há algum sinal de vida. Ao apertar o comando, você escuta um clique, um zumbido curto ou um esforço dentro da porta. O vidro tenta se mexer alguns milímetros. O painel ou a iluminação interna apresenta alguma alteração. O silêncio total não confirma um motor queimado, mas sugere que o comando pode não estar chegando até ele, ou que o sistema está sem alimentação naquela parte do circuito. Quando todos os vidros deixam de funcionar ao mesmo tempo, a hipótese de um defeito isolado em cada porta fica menos provável. É aí que entram elementos compartilhados, como fusíveis, alimentação elétrica, aterramento, relés em determinadas configurações, módulo de carroceria ou o próprio comando principal da porta do motorista. Também vale lembrar o contexto. O problema apareceu depois de bateria fraca, bateria descarregada, troca de bateria, chupeta, manutenção elétrica ou lavagem. Esse detalhe pode valer mais que uma longa descrição do defeito. Em alguns carros, depois de uma interrupção de energia, a função automática de um toque pode perder a referência. O vidro ainda pode se mover quando você mantém o botão pressionado, mas deixa de subir ou descer sozinho. Em outros casos, o sistema de proteção contra esmagamento pode ficar mais sensível, até que o módulo reconheça novamente os limites de curso. Não é uma falha mecânica por si só. É como se o carro precisasse reaprender onde o vidro está totalmente aberto e totalmente fechado. A tentativa de reinicialização costuma ser uma das verificações mais seguras antes de imaginar uma troca de peça. Com a ignição na posição adequada e respeitando o manual da versão do seu Kicks, normalmente o procedimento envolve levar o vidro até o fim do curso, manter o comando pressionado por alguns segundos e repetir no sentido contrário. A lógica é fazer o sistema registrar os limites de movimento.
Mas existe um limite importante. Isso só faz sentido quando o vidro se movimenta normalmente, mesmo que tenha perdido a função automática. Se ele está preso, desalinhado, faz barulho forte ou encontra resistência, insistir em comandos de subida e descida não vai recalibrar nada. Pode aumentar o dano. Esse ponto merece atenção porque o sistema anti-esmagamento pode confundir o diagnóstico. Quando um vidro encontra resistência durante a subida, ele pode parar ou recuar para evitar prender algo. Se a guia estiver suja, ressecada, deformada, ou se o vidro estiver fora de alinhamento, o sistema pode interpretar o esforço excessivo como um obstáculo. O dono vê o vidro descendo sozinho e pensa imediatamente em defeito eletrônico. Às vezes há um componente eletrônico reagindo corretamente a um problema mecânico. Imagine que o vidro sobe até metade, fica lento e volta alguns centímetros. Esse comportamento é bem diferente de um botão que não produz resposta alguma. No primeiro caso, há energia suficiente para o motor tentar trabalhar e existe uma reação do sistema. A suspeita passa por guias, canaletas, alinhamento do vidro, desgaste da máquina ou esforço excessivo do motor. No segundo caso, com silêncio absoluto, a investigação tende a olhar primeiro para interruptor, alimentação, conexão, chicote ou módulo. Também vale observar se o defeito aparece em dias de chuva, depois de lavar o carro, ou quando a porta é aberta e fechada muitas vezes. A área entre a carroceria e a porta tem uma passagem flexível de fios, protegida por uma capa de borracha. Toda vez que a porta abre, esses fios trabalham. Com o tempo, um condutor pode romper internamente ou criar mau contato. Isso pode gerar uma falha intermitente. Em um momento o vidro funciona, em outro não. Ao mexer na porta, ele volta, depois para de vez. É um comportamento que costuma apontar mais para fiação ou conexão do que para uma máquina de vidro travada. Se apenas uma porta apresenta falha, compare os dois comandos. Digamos que o vidro do passageiro não funcione pelo botão do motorista, mas funcione no botão da própria porta. Isso sugere que o motor e o mecanismo provavelmente conseguem operar, e a falha pode estar no comando mestre, em sua comunicação ou em alguma parte específica do circuito de controle. Se acontece o contrário, funcionando no comando do motorista mas não no botão da porta afetada, a suspeita recai com mais força sobre o interruptor daquela porta ou seus contatos. Mas cuidado com conclusões absolutas. Os circuitos variam conforme ano, versão e equipamentos. Alguns sistemas distribuem comandos de forma diferente, e uma falha de alimentação, aterramento ou módulo pode produzir sintomas que parecem contraditórios. O objetivo dessa comparação não é condenar uma peça sem testar, é reduzir o número de possibilidades e explicar melhor o problema ao profissional. Há outro sinal importante. O vidro se move lentamente. Muita gente pensa que velocidade baixa significa bateria ruim. Uma bateria em mau estado pode afetar vários sistemas, especialmente se o carro estiver desligado ou com carga baixa, mas um único vidro lento, enquanto os demais trabalham normalmente, costuma apontar mais para a resistência naquela porta. Guias ressecadas, sujeira acumulada nas canaletas, cabo da máquina desgastado, engrenagem com esforço ou motor já cansado, são possibilidades. Quanto maior a resistência mecânica, maior o esforço elétrico exigido do motor, e quanto mais o motorista insiste, mais quente o conjunto pode ficar. É por isso que apertar o botão repetidamente não é um teste inofensivo. Se o vidro subiu torto, faz estalos, parece raspar em um lado ou para com ruído de esforço, pare. Não tente ajudar puxando o vidro com a mão enquanto outra pessoa aperta o botão. Não bata na porta para soltar o mecanismo. Essas soluções improvisadas podem quebrar presilhas, piorar o desalinhamento, danificar a película ou transformar um reparo localizado em troca de mais componentes. O estalo dentro da porta também traz uma pista, um zumbido contínuo,
sugere que o motor está tentando girar. Um clique único pode indicar que um comando está sendo recebido, mas não necessariamente que há força chegando ao mecanismo. Ruídos metálicos, rangidos ou uma sequência de estalos durante o movimento podem estar ligados a cabos e polias da máquina do vidro, dependendo do conjunto instalado. Já um vidro que cai de repente ou fica solto exige cuidado extra. Ele pode não estar mais preso corretamente ao mecanismo, e tentar fechá-lo pelo botão pode causar travamento ou dano ao próprio vidro. Outro cenário é o vidro funcionar apenas quando a porta está em determinada posição. Se ele responde com a porta quase fechada e falha quando ela está aberta, essa observação é muito relevante. Ela aponta para a região do chicote de passagem entre porta e carroceria. Não é uma confirmação definitiva, mas é uma informação que uma oficina pode verificar rapidamente e que evita perder tempo substituindo interruptor ou motor, sem necessidade. Falando em fusível, ele é lembrado cedo porque é simples de verificar, mas não deve ser tratado como uma moeda de troca. Se um fusível abriu, houve uma razão. Pode ter sido uma sobrecarga passageira, um curto, infiltração, fiação danificada ou um componente com consumo anormal. Colocar outro fusível de amperagem maior para resolver é perigoso. O fusível existe para proteger o circuito. Aumentar sua capacidade pode permitir que os fios aqueçam antes de ele interromper a corrente. Se houver necessidade de substituir um fusível, o correto é usar exatamente a especificação prevista e investigar por que ele falhou, principalmente se o problema voltar. Também não é seguro usar objetos metálicos, fios improvisados ou qualquer ponte no lugar do fusível. O vidro elétrico parece um sistema simples, porque o botão está à vista, mas por trás dele há circuitos protegidos e, em alguns casos, módulos eletrônicos sensíveis. Uma tentativa de economizar alguns minutos pode criar uma falha muito maior. Quando a bateria foi desconectada, há ainda uma diferença essencial entre o vidro não funciona e a função automática não funciona. Se o vidro sobe e desce enquanto você segura o botão, o mecanismo principal está operando. O que pode ter sido perdido é a memória de fim de curso. Isso é bem menos grave do que um vidro totalmente imóvel. Por outro lado, se nem o movimento manual acontece, não adianta repetir uma reinicialização indefinidamente. O sistema precisa ao menos conseguir mover o vidro para reaprender sua posição. Alguns proprietários relatam que o vidro desce normalmente, mas não sobe. Outros têm exatamente o oposto. Isso pode acontecer por desgaste interno do interruptor, porque os contatos usados para subida e descida não são necessariamente os mesmos. Pode também haver uma proteção atuando na subida devido ao esforço mecânico, já que subir exige vencer peso e atrito de outra maneira. Portanto, o sentido em que a falha aparece importa muito. Dizer apenas "o vidro parou" é pouco. Dizer "ele desce pelo botão da porta, mas não sobe por nenhum comando e começou a voltar sozinho quando chega à metade" já direciona o diagnóstico para uma família de causas muito mais específica. A temperatura e a umidade também podem revelar padrões. Se o sistema falha só depois de chuva, se melhora quando o carro seca, se o problema aparece após uma lavagem, ou se há sinais de água na parte inferior da porta, informe isso. A porta possui caminhos de drenagem, e água acumulada onde não deveria pode afetar conectores, interruptores e componentes internos. Não é recomendável tentar vedar ou furar peças, sem saber a função delas. A inspeção correta depende de entender por onde a água está entrando e por onde deveria sair. No caso de um vidro que trava sempre no mesmo ponto, a posição é uma pista valiosa. Se ele para perto da metade, pode haver deformação de guia, interferência no curso, cabo enrolando de forma irregular ou componente mecânico desgastado.
Se ele trava apenas próximo do fechamento total e depois recua, a hipótese de referência perdida ou proteção contra esforço ganha força, mas não elimina um problema físico nas canaletas. A diferença é que uma recalibração pode ajudar quando o movimento é leve e regular. Ela não corrige um vidro que está sendo apertado ou puxado de lado. E se o problema surgiu logo após uma troca de alto-falante, instalação de acessório, reparo de trava elétrica ou serviço dentro da porta? A coincidência temporal não prova nada, mas precisa entrar na conversa. Conectores podem ficar mal encaixados. O isolamento contra a água pode ser montado de forma inadequada. Fios podem ser pressionados e presilhas do vidro podem sair de posição. Uma boa oficina não deveria ignorar esse histórico e partir direto para a substituição da máquina. O comando mestre da porta do motorista merece atenção especial, porque ele concentra várias funções. Quando somente os comandos acionados pelo motorista apresentam comportamento estranho, como um ou mais vidros não responderem por ali enquanto funcionam nas portas, esse conjunto vira suspeito. Mas suspeito não significa culpado. Antes de trocar o painel de botões, é preciso verificar a alimentação, conectores, sinais e o comportamento dos demais comandos. Um diagnóstico sério procura evidências, não palpites. A mesma prudência vale para o motor. Um motor pode falhar por desgaste, escovas, aquecimento, umidade ou consumo excessivo, mas ele não deve ser a primeira sentença só porque o vidro parou. Se o mecanismo está pesado, um motor novo pode sofrer o mesmo esforço e voltar a apresentar problema. Se há fio rompido no chicote, trocar motor não muda nada. Se o sistema perdeu a calibração após uma bateria descarregada, trocar qualquer peça será dinheiro desperdiçado. A melhor maneira de explicar o defeito para a oficina é reproduzir a sequência exata. Informe qual porta apresenta falha, se o vidro funciona pelo comando mestre e pelo interruptor local, se o problema é total ou intermitente, se há ruído, se o vidro fica torto, se ele volta sozinho, se ocorreu depois de chuva, bateria fraca, manutenção ou impacto na porta. Diga também se os outros vidros continuam normais. Essas informações ajudam o técnico a decidir se começa pelo circuito comum, pelo comando, pelo chicote ou pela parte mecânica daquela porta. Há situações em que é melhor não esperar. Se o vidro caiu e não fixa, se está prestes a sair da guia, se há cheiro de queimado, aquecimento anormal na região dos botões, ruído forte de cabo rompendo, sinais de curto ou entrada de água dentro do carro, o ideal é evitar acionar o sistema e procurar assistência. Um vidro aberto também representa risco de chuva, furto e danos ao interior. Se for necessário transportar o carro até uma oficina, a prioridade é proteger o vão sem prender o vidro, de maneira que force o mecanismo ou comprometa a visibilidade e a segurança. Também é bom desconfiar de soluções universais vendidas como milagrosas. Spray aplicado aleatoriamente nas canaletas pode até alterar temporariamente o atrito, mas não corrige uma guia deformada, um cabo gasto ou um vidro desalinhado. Produtos inadequados ainda podem manchar borrachas, atingir a película e acumular sujeira. Da mesma forma, bater no acabamento da porta pode fazer um mau contato voltar por alguns minutos, mas só mascara a causa e dificulta a reprodução da falha. O caminho mais inteligente é sempre separar o problema por comportamento. Falha em todos os vidros pede atenção à alimentação e aos elementos compartilhados. Falha em uma porta pede comparação entre os dois comandos e observação da porta em diferentes posições. Movimento lento, torto ou barulhento chama a atenção para a máquina, as guias e o alinhamento. Perda apenas da função automática depois de mexer na bateria sugere uma reinicialização, desde que o vidro ainda se mova de modo livre. E qualquer sinal de esforço excessivo é um aviso para parar de insistir. No fim, vidro elétrico não funciona no Nissan Kicks, não é um diagnóstico.
é apenas o começo da investigação. O mesmo botão sem resposta pode esconder uma trava simples, uma configuração perdida, um fusível aberto, um interruptor defeituoso, um fio cansado na passagem da porta ou um mecanismo que já está trabalhando além do limite. Quem observa os sinais certos evita duas armadilhas: gastar dinheiro trocando peças sem necessidade e forçar um sistema que ainda poderia ter um reparo mais simples.